Boa noite a todas e a todos. Nós estamos dando início ao quarto painel desse ciclo chamado As Arcadas Pensando o Brasil, ciclo que se propôs refletir sobre os sentidos do bicentenário da independência. Temos ouvido grandes historiadores, cientistas políticos, e hoje nós entramos num campo que é talvez uma das trincheiras do nosso Estado democrático muito assediado no momento, que é o campo da liberdade de imprensa. Então, a ideia nossa, como esse é um ciclo de palestras de conteúdo mais histórico, né, tentando pensar um pouco a nossa vida enquanto nação independente, os nossos desafios, nossas conquistas, nossos fracassos, como é que ficou essa questão da liberdade de imprensa nesse período. E o que é absolutamente, o que nos honra muito é que teremos, para discutir esse tema, dois professores, um professor e uma advogada. Eu posso, sim, né? Eu não sou porque ela não é professora, mas é mestre. Ela é mestre, a doutora Thaís é bacharel aqui na casa, bacharel de Salim, tem mestrado na faculdade, mas ela é advogada. Então eu digo para mim que isso já é um título bastante, viu? Vale uma titularidade de qualquer disciplina aqui. E o professor Eugênio Butti, titular de jornalismo da ECA, e uma pessoa que também é um pensador da comunicação. Né? Eu sou recentemente muito instigantes sobre essa comunicação, esse mundo novo, esse universo da comunicação hoje, que é um universo muito complicado, com os algoritmos e os desafios que se colocam para todo mundo. Então, são pessoas que a gente poderia pegar qualquer tema, uma infinidade de temas, e trazer para o debate deles. Eles preferiam, e eles atenderam nosso convite, vamos falar um pouco do desafio histórico. E a dinâmica parece que vai ser uma dinâmica mais de bate-papo, né? Vocês vão fazer uma exposição prévia, Thaís? Como é que vocês querem fazer? Sim. Vai fazer uma exposição prévia? Não, vamos fazer um bate-papo, claro. Mas... Além disso, eles são muito amigos, como você pode perceber. Então fica uma dinâmica gostosa, né? Eu principio dando a palavra a você, então, Thaís, pode ser? Então, eu vou passar a palavra da Eugênio, daí a gente pode começar. Então, combinado. Então, eu cumprimento também o meu querido amigo Alberto Amaral, que hoje é meu colega, mas foi meu professor, não vou nem falar em que época, né? Faz tantos anos, é tão antigo, que é para mim tem sido um particular privilégio estar ao lado do Alberto nessas últimas semanas de preparação, com ele tanto aprendo também. Então, passo a palavra sem mais a Thaís, para que ela possa também cumprimentar o pessoal. Obrigada, Rui, Alberto, obrigada também pelo convite, né, que vocês fizeram para estar aqui junto com o querido Eugênio Butti, também com todos vocês presentes e vocês por vídeo, né, e eu costumo, não sei qual que seria exatamente o escopo aqui que a gente poderia falar, mas eu gostaria de tocar num ponto que, para mim, é muito relevante. Eu acho que dá fundamento para, ou pelo menos explica um pouco todos os problemas, ou muitos dos problemas que nós estamos passando agora no Brasil em relação à liberdade de expressão, que é a falta de uma discussão séria, conceitual e estudo. Né? Temos aqui uma advogada, uma aluna, ex-aluna, que fez um mestrado em liberdade de expressão, mas esses mestrados, esses estudos em liberdade de expressão no Brasil são raros, estão começando, né? São recentes, vamos dizer, talvez 10, 15 anos, são recentes, e eu sinto que há uma falta dessa conceituação de um estudo mais aprofundado do que vem a ser liberdade de expressão, e o que a sociedade civil, o que os cidadãos entendem por liberdade de expressão. Não há essa discussão, não houve até agora essa discussão na academia e também não teve na sociedade civil. Então é uma história muito diferente, se a gente for analisar, nos Estados Unidos, que são referência nas questões de liberdade de expressão, há uma evolução muito diferente do que teve nos Estados Unidos, do que teve, inclusive, nos países da Europa. Eu conheço mais as discussões que tiveram, enfim, nos países da Comunidade Europeia, da União Europeia, da França, sobretudo, que eu conheço bastante, mas
eu nunca vi nada, nenhuma discussão sobre isso. A gente nunca teve matéria, até hoje não tem matéria na Faculdade de Direito sobre liberdade de expressão, alguma discussão, nem sobre a história da liberdade de expressão do Brasil. Então, a gente conhece muito pouco e, como consequência disso, eu vejo, sim, diversas contradições, oposições, né, com questões com as quais nós convivemos. Então, o exemplo sempre que eu lembro, nesse caso, é da lei de imprensa, que era uma lei de 1967, que ela ficou, mesmo depois, que é uma lei que tinha previsão de prisão para jornalista, né? Prisão de diversos crimes e de censura. Inclusive, eu gosto muito porque o artigo 1º da lei estabelecia que a liberdade de expressão de imprensa no Brasil era ampla, e o parágrafo 1º e os parágrafos seguintes fechavam, de tal sorte que não chegava nem no artigo 2º com a liberdade de expressão, era só o caput ali, a cabeça do artigo 1º, que era o máximo que falava da liberdade de expressão, não sustentava nem no passo seguinte, parágrafo seguinte, não aguentava. E essa lei de imprensa, então, conviveu pacificamente com a Constituição Federal, né, de 88, que prevê uma liberdade muito ampla de imprensa em período de democratização, período democrático do Brasil, conviveu muito tempo com a Constituição pacificamente. E, para mim, mostra um pouco a falta de discussão. Ninguém percebeu, ninguém viu, ninguém notou como que se passava isso. Eu já era advogada nessa época, eu já trabalhava com imprensa nessa época, e eu via essa contradição acontecendo aí. E depois teve a Lei de Segurança Nacional, que é outra, que é absurda, existiu até o ano passado, até, imagina, 2021, tanto tempo depois, e pior do que isso, pior do que ela ter permanecido vigente, ela foi utilizada durante esses tempos todos, né? E é claro que foi muito mais utilizada no governo Bolsonaro a partir de 2018, mas ela foi utilizada em governos anteriores também. Então, há diversos exemplos, eu até trouxe aqui, se vocês tiverem depois curiosidade, a gente pode aprofundar nisso. Eu trouxe até algumas por escrito, porque eu não lembro, mas enfim, eu sei que ela foi utilizada. Eu acho que antes do governo Bolsonaro, a última vez que a Lei de Segurança Nacional foi utilizada foi no cara que deu a facada no Bolsonaro, né? Que ela foi utilizada do Adélio Bispo, será que é Adélio isso? Bispo dos Santos. Adélio Bispo dos Santos. Então, vão surgindo os nomes da nossa vida, né? De repente a gente fica com essa coleção de nomes. Lembrando. E então, também, a Lei de Segurança Nacional é outro exemplo da pacífica convivência, né, de instrumentos autoritários e antigos, e que previam o cerceamento da liberdade de expressão quando a Constituição Federal já estava em vigor e vigindo há bastante tempo. Além disso, o que eu notei, que eu noto, são diversas decisões judiciais, e que nós vemos também as contradições, né? Os próprios ministros, eu tenho aqui algumas, até trouxe, porque que são muito caros, né? Para dar um exemplo, no acórdão das biografias, né, da ação, eu acho que era uma ação direta de inconstitucionalidade, esqueci o nome, vou ter aqui, era 4815, né, do Supremo Tribunal Federal, no acórdão das biografias. Então, alguns acórdãos, né, o ministro, não vou falar o nome do ministro, mas o ministro afirmava, num trecho do acórdão, ao reafirmar a tese de que não é possível que haja censura, ou que então ele louvava, né, o momento histórico do STF, dizendo que se reafirmava a tese de que não é possível que haja censura ou que se exija autorização prévia para a produção e publicação de biografias.
E daí descia alguns parágrafos, daí vinha. E a decisão é válida desde que não se ofendam os direitos constitucionais biografados. Ora, a biografia, a questão de não precisar pedir autorização era justamente que não precisava pedir autorização e que não haveria ofensa, que as biografias podiam, são instrumentos históricos, são depoimentos, estatutos históricos das biografias, que não precisavam pedir autorização, e não era questão de ofender ou não ofender os biografados, mas enfim, olha o acórdão como é que... Daí tinha um outro ministro também, daí falava também, ele é publicamente favorável às biografias, e ele também afirmou: a Corte está afastando a ideia de censura, que no Estado democrático de direito é inaceitável. Mais adiante ele falava: há a possibilidade, sim, de intervenção judicial no que diz respeito aos abusos, às inverdades manifestas e aos prejuízos que ocorram a uma dada pessoa. Então, assim, eu trouxe esse exemplo das biografias porque ele já tinha transcrito isso para um artigo que eu tinha escrito, então eu trouxe porque ficou mais fácil. Mas eu poderia trazer aqui coleções de decisões judiciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, essas daqui já são do Supremo, que você não consegue entender. A última agora foi a questão do direito ao esquecimento, e que foi afirmado, se alguém conseguir pegar, alguém tem aí um computador que possa acessar, de repente até interessante para a gente ver se tiverem interesse, a tese de repercussão geral que foi estabelecida no caso do direito ao esquecimento. Desculpa, eu não trouxe laptop, não trouxe notebook, mas a tese da repercussão geral que foi estabelecida, a primeira frase, a primeira sentença, vamos dizer, da tese de repercussão geral foi perfeita, dizendo que não poderia, que o direito ao esquecimento não foi recepcionado pela Constituição Federal, e logo abaixo, na mesma tese de repercussão geral, tem frases que desmontam a primeira. Né? Não queria citar nomes, mas o relator foi o ministro Toffoli. Ele passou 3 dias, 3 sessões do Supremo Tribunal Federal lendo o voto dele, 3 sessões lendo, para ao final, quando terminou o julgamento, veio essa, desculpa, mas uma lambança ali no final do julgamento do direito ao esquecimento. E eu não reputo isso como uma falha dos ministros, nem uma falha pessoal, e nem que eles não sejam favoráveis, né? Há diversos exemplos de magistrados e de magistrados, sem dúvida, que são favoráveis à liberdade de expressão, mas que, de uma hora para outra, não, mas temos que ver quais são. Eu sempre falo, vem a afirmativa sobre a liberdade de expressão e logo em seguida uma conjunção adversativa. Vocês lembram dessa conjunção? Mas. Então veio mais, mas, e daí pronto, daí destrói o que foi falado antes. E que mais outros exemplos que eu poderia dar de decisões? Vale dizer também, depois a gente fala, deixa o Eugênio falar um pouquinho, que senão eu vou monopolizar aqui depois, mas eu acho que todos os problemas, que não é à toa que o Brasil foi tão receptivo à desinformação, né, à proliferação de desinformação, porque nós nunca tivemos a discussão do que o que nós entendemos por liberdade de expressão. Também tem aquele exemplo que qual é a expressão que os cidadãos brasileiros entendem que é aceitável na nossa sociedade? Qual que é a expressão que tem? Porque você pode, nós não temos dúvidas que se pode criticar o Congresso Nacional, podemos criticar o Congresso Nacional, mas você pegar e jogar um avião no Congresso Nacional, isso não é permitido. E jogar um avião no Congresso Nacional também é uma expressão. Então, essa não é uma expressão que a gente compõe. Então, isso a gente sabe, tudo bem. São aqueles extremos, né? Fora os extremos, que são bem distantes, logo depois a zona cinzenta ali do meio, eu não acho tão cinzenta para mim, eu tenho muito claro, eu sou muito favorável a uma liberdade muito plena de expressão.
Eu entendo que é um direito realmente fundamental, e é um direito que ele deve ser encarado na sua plenitude, e é muito difícil a convivência com esse direito, muito difícil para todos, mas eu sou plenamente favorável. Mas é incrível que há uma zona que as pessoas discutem, né? Tanto isso é verdade que agora a gente vê o sequestro da expressão, liberdade de expressão. Né? Agora, quer dizer, o setor que não é favorável nem à liberdade, nem à expressão, adota a frase, né? Adota esse mote para defender o seu campo. Então, me parece que há uma falta. Eu acho que é ótimo que a Faculdade de Direito esteja promovendo essa conversa e outras conversas que foram promovidas recentemente, porque é importante que tenhamos essas conversas, né? E eu acho que deveríamos ter essas conversas de uma maneira mais profunda e tentar saber exatamente quais são os contornos da liberdade de expressão, que é uma conversa difícil, não é, principalmente no momento de agora, de política, de eleições, então é um momento difícil, mas nós deveríamos ter coragem de abordar essas questões. Mais ou menos isso sim que eu começo, mas a gente tinha combinado que ia ter um bate-papo, só eu falei, desculpa, gente. Então, vai lá. Eugênio, você, por favor. Eu quero dar boa noite para todo mundo, agradecer a presença de vocês que estão aqui presencialmente, como se diz. Eu acho esse advérbio quase que impronunciável, assim como... mas virou um jargão, passou a fazer parte da nossa maneira de falar as coisas. Eu sou muito grato a vocês, quero agradecer também o convite do Rui, o convite do Alberto, meu contemporâneo nessa faculdade, e agradecer a presença da Thaís aqui conosco. Eu sou um jornalista e a Thaís é a advogada que eu mais respeito quando se trata dessa matéria. E tenho tido a felicidade, o Rui falou que a gente é amigo, a gente é menos amigo do que eu gostaria que a gente fosse, mas a gente, de fato, tem feito muita coisa junto. E uma outra pessoa, mas é um penalista, que é um grande mestre nesse assunto, também saiu dessa escola, que é o Luiz Francisco Carvalho Filho. O Chiquinho. Chiquinho. Que é um grande advogado, e ele tem um trabalho que depois nós transformamos num artigo publicado pela edição brasileira da Columbia Journalism Review, foi e ainda é editada na ESPM, e eu fui diretor dessa revista. E o artigo do Chico, esse texto do Chico, eu trouxe aqui, faz anotações com o que acontece com a ideia de liberdade de imprensa no Brasil desde 1808. Depois na Constituição, 24, depois ele vai, são várias páginas, ele chega até os nossos dias. E uma conclusão importante é que o Brasil viveu muito poucos anos em regime de liberdade de expressão. Nós podemos dizer que isso começa com a Constituição de 1988, e mesmo assim com muitos problemas. O filme Je vous salue Marie, o Godard morreu recentemente, foi censurado no Brasil no governo Sarney. E nós tivemos uma série de censuras judiciais. Não são proibições judiciais, são censuras judiciais. Uma que ficou muito comentada é aquela do jornal Estado de São Paulo, por ocasião da Operação Boi Barrica. O Sarney não era presidente da República, mas era presidente do Senado. Mas a Boi Barrica era filho dele. A Operação Boi Barrica investigava o filho do então presidente do Senado. E o Estadão ficou
previamente, preventivamente, antecipadamente proibido de tocar nesse assunto numa decisão que durou 10 anos. Ela foi reformada, foi agora. E é claro que essa censura não funcionou porque outros órgãos de imprensa podiam tratar do assunto, mas o que chama atenção é que nós estamos num período, à luz da Constituição, em que tem vigência um regime de plena liberdade de imprensa. Só que não é assim. Existem muitos cerceamentos à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Ora, o que eu queria trazer, então, é uma pequena reflexão sobre qual é a nossa formação. Porque o que a Thaís diz aqui é profundamente verdadeiro. Nós não temos, não é um debate ou uma discussão, nós não temos uma cultura jurídica da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Nós não temos um adensamento do conhecimento e do pensamento sobre esse assunto. E isso se reflete muito na cultura dos juízes, na cultura do Poder Judiciário. Aqui não vai nenhuma crítica geral, porque eu tenho, e o que eu vou dizer não é algo protocolar, eu tenho enorme respeito pela justiça no Brasil, sobretudo nesse momento. Quem está protegendo a democracia no Brasil é o Poder Judiciário. E são pessoas. As instituições não existem sem as pessoas. São pessoas que levantam todo dia de manhã, vão para o trabalho e lá fazem as coisas. Essas pessoas precisam ter o mínimo de disposição moral. Por isso eu respeito muito a instituição do Poder Judiciário no Brasil e respeito os ministros do Supremo pessoalmente. A democracia brasileira deve a essas pessoas e a essa instituição. E tomara que esse sufoco não dure muito tempo. Mas a verdade é que nós não temos a discussão e nós não temos uma cultura jurídica sobre a liberdade de imprensa. Nós não temos categorias, tipos, conceitos que nos ajudem a olhar a questão de frente. Essa é uma lacuna, é um déficit na formação democrática do Brasil. Esse é um assunto da maior gravidade. O uso patrimonialista que se faz dos recursos de comunicação no Estado brasileiro para promover a autoridade é um exemplo disso e um exemplo lateral. Há exemplos muito mais graves. Por isso, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão, e também não quero falar muito, porque eu ficaria muito satisfeito se a Thaís monopolizasse essa nossa conversa. Eu só não deixo que isso aconteça, porque o mínimo de justificativo eu preciso dar porque que eu vim aqui. Então, é o que eu tento fazer. Mas eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. A recapitulação que o Dr. Luiz Francisco faz aqui começa em 1808. Mas no período do Brasil colônia, nós não temos até agora registro da publicação de um periódico no Brasil. Se houve, é algo que não se confirmou até hoje. No período do Brasil colônia, não se publica nada no Brasil em termos de informação. E mesmo livro é uma questão não pacífica. Circulavam livros no Brasil, nós tivemos os períodos de revolta, de insurreições, tivemos um espírito republicano muito forte no Brasil colônia, e isso fica muito demonstrado no trabalho da Heloísa Starling, mas não tivemos a confecção de jornais no Brasil nesse período, o que é profundamente diferente do que aconteceu na América Espanhola. E no Brasil, sem forçar a mão, nós podemos dizer que o Estado
não aflora da sociedade civil, mas ele vem dentro das naus e se põe, em 1808, determinando a forma da sociedade civil. Isso precisa ser dito com cautela, porque havia no Brasil colônia mecanismos de representação, havia um dinamismo de eleição de representantes, de discussões públicas, de interesse público, tudo isso há, e tudo isso é comprovado. Mas a forma do Estado não brota daí, infelizmente. E mesmo o espírito republicano se dissolve um pouco depois de 1808. E um professor meu, que é Luiz Milanese, professor na Escola de Comunicações e Artes, num livro seminal, importante, pequenino, chamado Que é Biblioteca, da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense, ele diz que no Brasil a censura nasceu antes da imprensa. É uma coisa... Aqui, na linha do tempo. O Chico menciona isso. O doutor Luiz Francisco, eu quero dizer, menciona isso. A censura nasce antes da imprensa. De que forma? A censura vem como instituição de Portugal. Portugal tinha 3 censuras. A censura régia, o desembargo do Paço, e tinha uma outra, 2 ligadas à igreja, às vezes se fundiam, às vezes operavam separadamente, mas elas vêm para o Brasil de alguma maneira, são instaladas e depois o Brasil começa a imprimir as coisas. A imprensa régia começa no Brasil em 1808 com a Gazeta do Rio de Janeiro, que é o diário oficial. Claro que nós temos inúmeras interrupções no caminho, mas muita gente diz que a imprensa nasceu no Brasil com a imprensa régia Gazeta do Rio de Janeiro. Em setembro de 1808. Mas, na verdade, nós jornalistas consideramos que o primeiro jornal brasileiro é o Correio Brasiliense, impresso em Londres por Hipólito José da Costa, um brasileiro nascido em terras uruguaias, que foi para Portugal, foi preso em Portugal, fugiu, se exilou em Londres, e de lá ele editava o primeiro jornal brasileiro. Um dado importantíssimo, isso é muito comprovado, está em vários livros. Esse jornal chegava clandestinamente do Brasil, porque ele é proibido muito rapidamente. Depois se conhece que havia uma relação subterrânea entre Dom João e o Hipólito, José da Costa. Mas, oficialmente, esse jornal era proibido. E o jornal tinha um formato de um livrinho, era um livrinho. Defendia causas importantes, era um jornal que ecoava a ideia dos iluministas, tem uma ideia muito clara do que é o papel do jornalista, embora não use ele fala o redator das letras, o redator, a expressão eu não lembro bem. Alberto Dines gostava muito dessa figura do Hipólito José da Costa e da experiência do Correio Brasiliense, e sempre elogiava isso. Alberto Dines, vocês sabem, um grande, grande jornalista brasileiro, com quem aprendi muito e com quem eu tive felicidade de conviver. O que eu quero dizer com isso? Essa é a nossa formação. Se eu comparo, por exemplo, com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, o Pacto Federativo, ainda século XVII, XVIII, né, a formação no século XVIII, vocês, por favor, vão me corrigir qualquer lapso aqui, mas isso emerge de debates que eram publicados nos jornais. Hoje são famosos os Federalist Papers, que são entendidos como o marco inaugural do pensamento político nos Estados Unidos. E ali escreviam os pais fundadores, 3 deles. Escreviam os artigos
num regime de pseudônimo, e depois as identidades desses autores foram reveladas muito tempo depois. E esses artigos influenciam a opinião pública em jornais a adotarem uma solução para o Pacto Federativo que acaba vingando e que acaba resultando na forma que os Estados Unidos têm hoje como nação, como Estado nacional. Esse processo, eu lembro aqui, como um contraste, ele tem enorme importância porque o Estado brota do debate público pelos meios disponíveis de então. Isso é aprovado em convenções e encontros dos cidadãos, isso é traduzido na organização do Estado e passa a valer. Esse é o processo. No Brasil, esse processo jamais aconteceu. E isso talvez tenha acontecido justamente o oposto. O Estado, vindo nas naus portuguesas, imprime a forma da sociedade civil no Brasil, inclusive na ocupação do espaço urbano do Rio de Janeiro. Isso deixa marcas profundas. Nós não temos, historicamente, a experiência da vantagem da liberdade de imprensa para dizer o que é o Estado e para onde ele vai. No Brasil, a liberdade de imprensa não faz, historicamente, parte da solução. A liberdade de imprensa aparece sempre como um problema. E isso deixa marcas quase que inamovíveis na nossa cultura. Nós somos íntimos da censura. Nós convivemos à vontade com a censura na nossa história. A censura é um dado da natureza. Eu me lembro, eu criança, embora eu não seja mais velho que o Alberto, como ele disse, de forma infundada, eu me lembro quando criança que a gente via televisão e aparecia uma placa assim, departamento de censura, recomenda esse filme. Isso era natural. As tias perguntavam, você vai ao cinema, qual a censura desse filme? Como quem pergunta, hoje vai chover? Nunca indignou. Isso até outro dia. Machado de Assis trabalhou na censura no século XIX. Trabalhou durante uns 4 anos na censura. Era a censura ao teatro, às diversões, era super comum. Isso me chama muita atenção na história do Brasil. Nós não temos experiência de liberdade de imprensa. E isso, entre as marcas que deixa a marca na nossa cultura jurídica. A primeira tese que se conhece sobre jornalismo, de Tobias Poisser, é uma tese curta, de 29, 30 páginas, que faz menção à censura, mas isso é 1600 e alguma coisa. Fala, olha, os jornais podem ser feitos a partir das autorizações dos governantes, dos soberanos, do rei. Isso era normal. Mas o mundo se levantou contra isso muitas vezes. Na Inglaterra, a carta que afirma o direito de imprimir, que é um direito precursor da liberdade de imprensa, right to print, é precursor do freedom of press. São momentos diferentes, mas um dá continuidade ao outro. É de 1600 e alguma coisa também. E as nações se insurgiram contra esse tipo. O Brasil não. Então nós temos hoje, eu também vou terminar aqui, porque muito menos eu vou monopolizar. Eu falei demais, mas é sempre gostoso. É por isso que eu sou amigo da Thaís. Mas assim, olha que coisa. Nós estamos aqui com essa questão
sem ter consciência do tamanho do problema. A nossa convivência pacífica com a censura histórica desencadeia na cultura jurídica a presunção de que a liberdade está naquilo que o direito autoriza. Isso é um rebaixamento da noção de liberdade. Eu poderia dizer, a liberdade está naquilo que o direito sequer enxerga. Aquilo que o direito posto não alcança, não conceitua, não divisa. O direito é posto pela liberdade e não o contrário. Mas nós acreditamos que a liberdade existe desde que não haja uma proibição que a limite. O direito do Brasil acredita que pode limitar a liberdade. E as melhores pessoas dizem isso. Nós não passamos para o segundo grau da discussão da liberdade. Existe um conceito negativo de liberdade, muito conhecido. Eu exerço minha liberdade contra o Estado. Eu exerço minha liberdade na minha privacidade ou a partir da minha privacidade, a partir da minha individualidade. E essa é a liberdade da qual se diz, ela termina onde começa a liberdade do outro. E vem daí essa discussão muito enfadonha de os limitadores da liberdade de imprensa e tudo mais. Mas há uma outra compreensão da liberdade, uma liberdade positiva, que justamente começa quando começa a liberdade do outro. Eu só sou livre porque os meus iguais são livres. E eu só estou seguro porque os meus iguais exercem a sua liberdade. É isso que me dá a liberdade. Isso é ação política. E aí a gente não chega. Nós estamos dependentes de autoridades que acreditam no seu íntimo que a liberdade existe porque eles deixam que ela existe. Esse é um grande problema nosso, que eu acho que nós teríamos que aprofundar. Eu posso fazer uma pergunta? Eu estou realmente chateado por ter falado demais. Olha, está uma delícia ouvir vocês. Eu vou só tentar fazer aqui uma ligação dos dois falam, pelo que eu entendi, e aquilo que eu falo sobre o direito. Só uma coisa assim, como se eu já não tivesse falado. O que a Thaís falou aqui, dessas decisões, que todo ditador começa assim, estou aqui para proteger a liberdade, e aí vem. Essas decisões corroboram esse diagnóstico de fundo que eu estou tentando fazer aqui. Eu sou um conselheiro comercial. A minha relação com a imprensa é que eu sou um leitor apaixonado de jornal, de todos os jornais. É impressionante. Na pandemia eu ficava o dia inteiro lendo todos os jornais, do mundo inteiro, né? Então essa é a minha ligação. Mas eu, olhando com uma visão quase externa e ouvindo o que vocês disseram, eles colocam, nós precisamos discutir conceitualmente, com base, com profundidade, o tema da liberdade de expressão. E você fala, a liberdade de expressão não é a constante da nossa história, mas a censura. E nós discutimos isso em termos de direito privado, quase. Os limites entre a interação de duas pessoas. Será que, fazendo uma ligação que os dois disseram, para mim, talvez eu pergunto para você, Thaís, nós temos que retomar o aspecto essencialmente político da liberdade de expressão, que é um aspecto americano, que é a liberdade de expressão é a liberdade de defesa contra o Estado, de mercado de ideias, de livre criação do pensamento, de livre fluxo do pensamento, para que as boas ideias derrubem as más ideias, retomar na sua essência e afastar um pouco o que me parece, que é o privatismo. Hoje se pensa, privilegia-se a ideia de direitos da personalidade, a privacidade, a reputação. Então, os privatistas sequestraram esse tema, né? Tanto que aqui mesmo a gente vê no debate das biografias pareceres fundados a ideia de direito de personalidade, como isso de um privatismo absoluto, de individualismo absoluto. Eu acho que resgatar o aspecto da dimensão política, como falam os americanos da expressão, poderia ser um caminho para retomar isso e aí sim começar a reconstruir dogmaticamente esse direito como um direito de construção do Estado Democrático, de defesa do Estado Democrático, não também de
combate aí. Será que é por aí que a gente conseguiria reconstruir dogmaticamente esse direito? Tá? Eu acho que talvez pudesse ser por aí, porque o que o Eugênio falou bastante, então, dos Estados Unidos, né? Como é que a construção do Estado dos Estados Unidos e as próprias discussões, como elas brotaram enfim, dos cidadãos mesmo. E agora, lá também não foi, né, Eugênio, não foi uma discussão, não foi tranquila, primeiramente. Né? Também eles passaram por altos e baixos. Não é que a tantas foi editada a primeira emenda e não pode ter nenhuma lei que restrinja a liberdade de expressão, né, um ato que restrinja, mas e que daí foi tudo resolvido. Não. Teve muitos atos, inclusive, que o Seditious Act, que foi um deles, que proibia a ofensa à autoridade, a ofensa a funcionário público, como aqui no Brasil nós também tivemos, né? O problema é que lá eles discutiram isso, eles discutiram longamente na sociedade, nos tribunais, eles passaram o tempo discutindo isso. Enquanto aqui não, aqui ela não podia, não foi e não era discutido. E aqui nós continuamos, hoje em dia, com figuras criminais que são grotescas. A gente podia começar a discussão por essas figuras criminais, que é o crime do desacato. O desacato é o crime que protege o funcionário público. Na verdade, as pessoas falam desacato à autoridade, mas não é o tipo penal, não é autoridade, é o funcionário público. Mas é um respeito, né, ao funcionário público, uma forma de que vem ali, você pega essa linha do tempo do Chico, você lê páginas ali, e é isso, todo mundo tem direito de manifestar seu pensamento, mas não pode falar mal do presidente, não pode falar mal do imperador, não pode falar mal do... Não pode, né? Se a gente pega... outra coisa, os crimes contra a honra, né? Que é outra coisa que eu acho uma aberração que exista, né? Os crimes contra a honra, a gente até escreveu um artigo sobre quer dizer, é uma aberração que ainda continua existindo. Com previsão de pena privativa de liberdade, né, de prisão, inclusive. E os crimes contra a honra, quem que estava aí com a internet? Você conseguiu acessar a internet? Não, mas agora eu ia falar outra coisa, porque os crimes contra a honra, o 139, 138 do Código Penal, eu não sei direito, eu não sou criminalista, mas eu não sei direito, mas tem o artigo 141, que estabelece uma agravante, que se aquelas ofensas forem dirigidas ao presidente da República, ao senador, não sei o quê. Ou seja... Não vale a exceção da verdade. E no Brasil, justamente, quer dizer, então, no mundo inteiro, os governantes, as autoridades, funcionários públicos têm uma esfera de privacidade reduzida, porque eles são funcionários, eles devem satisfação à sociedade. Enquanto isso, no Brasil, protege-se. Você tem aí o artigo 141. Sim. As penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1, contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. Inciso 2, aí é uma nova redação da lei de 2021. Contra funcionário público em razão de... Não, 2021 teve uma outra nova redação. Exatamente. Do artigo do parágrafo que agrava em 1/3 a pena, que já é privativa de liberdade, 2021, gente. A redação antiga era contra funcionário público em razão de suas funções, ponto. A nova redação é contra funcionário público em razão de suas funções, contra presidente do Senado Federal, Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Então, é isso. É inacreditável que, então, lá nos Estados Unidos, então, teve toda a discussão. Então, vai e volta, mas a população discute. Aqui, a gente fica recebendo isso. Teve
O desacato, nem sei se você sabe disso, gente, acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas o desacato tiveram 2 ações questionando o crime de desacato, a constitucionalidade do crime de desacato. Uma foi no STJ e outra foi no STF. A primeira a ser julgada foi do STJ e foi uma coisa assim, o julgamento, um voto muito legal, eu até anotei aqui, um voto muito legal, eu anotei porque o ministro relator do STJ era Ribeiro Dantas, era um recurso especial, nem vou falar o número, mas enfim, o Ribeiro Dantas, e acabou de ser decidido a decisão declarando a inconstitucionalidade do crime de desacato em 2016. Aí chega em 2020, foi julgado nesse mesmo recurso especial embargo de declaração. Vocês, não sei se são advogados ou não, mas você sabe o que é embargo de declaração? Você só questiona. Você tem que me explicar um pouco, mas um pouco eu sei. Então, mas é só para. Eu sei que não é da veterinária, por exemplo, nem da psicologia. Claro, de ser chato, mas porque embargo de declaração é uma coisa que não é um recurso para mudar a decisão. Embargo de declaração é para você clarear, para você dizer se a decisão teve uma omissão, se precisa alguma coisa ser melhor esclarecida, se houve uma contradição. Então, para isso que serve o embargo de declaração no processo civil. E você não é advogado, você não precisa saber. Mas é para isso que serve. E embargo de declaração em 2020, 4 anos depois do julgamento, reformaram a decisão do STJ. E no mesmo ano, em 2020, se não me engano, foi exatamente o Supremo Tribunal Federal com o voto do ministro Barroso, para o meu espanto. O ministro Barroso, e eu também acho, Eugênio, eu preciso dizer isso aqui, deixar bem claro aqui, eu também acho que o Supremo Tribunal Federal, principalmente os ministros, têm exercido um papel importantíssimo nesse momento do Brasil. Então, eu não estou criticando a instituição, e sequer estou criticando os ministros, mas é só para mostrar como tudo isso é arraigado em pessoas, inclusive o ministro Barroso, que é um dos ministros com uma extremamente democrático, com um conceito, com uma visão da liberdade de expressão extremamente ampla, extremamente aberta, e ele não conseguiu, quer dizer, ou por ele, ou pela cultura dele, enfim, mas é claro que o voto dele é bárbaro. Mesmo falando do desacato, mesmo sendo favorável, dizendo que o crime de desacato é constitucional, o voto dele foi bom, é claro, mas o problema é que no Brasil é difícil a gente lidar com as sutilezas, né? Então, se você tem um voto extremamente complexo, você lê 3 horas, e você tem lá na página 525 o que dá razão da existência daquele julgamento, daquele voto, é muito sutil. E o que fica é que o crime de desacato é constitucional. E é isso que... Desculpa, nem sei se eu respondi a sua pergunta. Posso só fazer um comentário? Permite? Desculpa, tá dizendo, esse tema da ofensa contra o chefe de Estado, nós tivemos um precedente que eu estava localizando aqui, que eu me lembrava, de 74, em que o governo foi governado, porque chamou o Pinochet de ditador, de formação de chefe de Estado, né? E nós temos, agora, o que é curioso é que esse problema é um problema mundial. Eu, como disse, eu acompanho a imprensa do mundo, e eu lembro que, lendo jornais alemães, há 3 anos talvez, houve um episódio terrível na Alemanha, porque um jornalista, um comediante, fez uma piadinha boba com o humor alemão, né? Humor alemão, né? Sem graça nenhuma, super suave, do Erdogan, da Turquia. E representou a embaixada turca, representou que a presença alemã turca é muito grande e tal, e ela foi processada também por difamação de chefe de Estado. Então, eu acho que esse tipo penal é um tipo penal que acho que tem que ser exterminado do planeta, que você vai chamar o Pinochet de ditador, que coisa mais sem sentido, né? Mas a Alemanha ela tem um histórico, né, de que mesmo a lei, a regulação, a questão da regulação das mídias,
toda a legislação lá é muito específica, mas também em razão da história, do que viveu a Alemanha. E a Alemanha é uma grande aliada da Turquia a uma questão enorme. Agora, o Erdogan, ele sequestra jornalistas, mata jornalistas. Quer dizer, isso a gente sabe o que acontece. Quer dizer, agora, a Alemanha é uma aliada, em algum momento ali ela deve ter tido que fazer alguma composição. Mas o crime de desacato é um absurdo que ainda existe aqui, crimes contra a honra. Mas o Alberto levantou a mão. Eu acho que eu não tenho muita segurança, mas eu acho que eu vou falar pouco. Então vamos ver. Não, vamos ver. Existe uma peça no Brasil que é o acórdão do Carlos Aires Brito. Eu não sei se é a DPF 130, que exatamente resulta na não recepção da lei de imprensa pela Constituição de 88, mas isso é de 2010, mais ou menos, 2009, é por aí. Essa peça do Aires Brito eu gosto muito e pode ser um elemento precioso para estudiosos que queiram adensar a cultura jurídica, trabalhar esse adensamento quando a matéria é a liberdade de imprensa. Porque, entre outras coisas, ele demonstra de forma muito clara que a liberdade de imprensa precede outras garantias. E esse termo, esse verbo, é muito feliz. Eu não sei se isso está na ementa ou no acórdão. A ementa é um livro. O acórdão são 2 volumes de livro. Então, uma é mais curta, a ementa é mais curta. A ementa é mais curta, mas já é um livro, deve estar. Eu acho, porque tem numa, a palavra aparece. É a primazia da liberdade de expressão. Mas ele usa preceder em relação a quê? Em relação a outros direitos ou outras garantias do artigo 5º. E o verbo preceder, ele tem mais de um sentido. Podemos entender isso numa espécie de hierarquia da própria Constituição, mas podemos entender isso também como a lógica do direito, ou como a própria história do direito, ou como uma necessidade de sentido para que a coisa funcione, para que o regime funcione. Quer dizer, se eu vou colocar a minha honra, ou os direitos da privacidade, ou os direitos da pessoa, como um limitador da liberdade de imprensa, eu terei necessariamente um problema, porque não sobrará liberdade de imprensa, se eu não entender que há uma precedência. Não sei se está ficando claro o que eu estou falando. Veja só, na Operação Boi Barrica, que a gente lembrou aqui, que deu aquela censura judicial contra o jornal Estado de São Paulo, o argumento era que a investigação iria invadir a privacidade de um determinado empresário, não interessa quem é. Ora, mas o assunto que está sendo investigado é de interesse público e é um assunto público. Vejam bem, o problema de lógica que está posto. Não é um conflito entre direitos, eu preciso entender o que precede, o que vem antes, eu preciso entender o que está acima. E, nesse sentido, essa peça de Aires Brito tem a maior importância no que eu entendo da discussão que precisa ser feita. Deveria ser mais lembrado. Eu não sei se isso não saiu em livro, mas deveria sair em livro, com vários comentários. Mas eu também ia falar uma coisa sobre os Estados Unidos e sobre a Alemanha, mas eu vou falar muito curto aqui. Os Estados Unidos, primeiro, tem a ratificação da forma
do federalismo nos Estados Unidos. A primeira emenda acho que é posterior. Sim, A primeira emenda é posterior. sim. E ela justamente, ela é brilhante ao impedir que haja qualquer iniciativa de legislar sobre a liberdade ou para limitar a liberdade. Isso é muito interessante. Quer dizer, por ali a gente pode entender que a liberdade não é alcançável para o direito. Isso parece uma heresia quando dito aqui no Brasil. E, lógico, até outro dia, jornalista preso nos Estados Unidos porque se recusou a revelar fonte em algumas apurações jornalísticas. Nos Estados Unidos nós temos agressão contra a liberdade de imprensa. No Reino Unido nós temos agressão contra a liberdade de imprensa. Na Inglaterra, as chamadas super injunctions, que eram uma proibição do jornal tocar num assunto e, ao mesmo tempo, de dizer que foi proibido de tocar naquele assunto. E isso foi apelidado de super injunctions por um ex-editor do Guardian, um célebre, cujo nome me escapa agora. Enfim, mas essas sociedades acordaram para a necessidade de afirmar a liberdade de imprensa e de entendê-la. Esse é um problema gravíssimo da democracia no Brasil. Acho que o Alberto quer falar, né, Alberto? Primeiro, eu queria manifestar a imensa satisfação de ter hoje entre nós o Eugênio Metaliz. O Eugênio Metaliz não são apenas dois amigos queridíssimos, quais eu mantenho contato menos intensidade, mas cujas trajetórias eu acompanho com frequência e com muita dedicação. E esse debate é muito importante para ele. Tivemos o caso do Estado, em relação ao Supremo, a decisão do Supremo dele. E esse é um caso que cada vez mais estará presente nas pautas da liberdade de expressão do Brasil. É um caso que nós precisamos discutir, formar um juízo a respeito. Então, eu queria vocês nessa apresentação. Muitos terão acesso. Muito obrigado, Alberto. É de fato muito emocionante a gente, colega na escola, estar aqui hoje, nas mesmas arcadas, uma escola tão especial para mim, e poder discutir esses assuntos, e especialmente saber que você, pessoalmente, lidera esse tipo de preocupação aqui dentro. É uma iniciativa de enorme valor. Nós teremos muitos e muitos anos para reparar isso, que é um déficit, digo com alguma pretensão, da nossa cultura jurídica. Mas, de fato, nós precisamos compreender o assunto melhor e jogar muita energia para que isso finalmente venha a ocorrer. Agora, sobre o discurso de ódio, eu gostaria de situar algumas ideias que me parecem críticas e indispensáveis, são incontornáveis no enfrentamento dessa questão. Veja só, você deu o exemplo da Alemanha. Na verdade, por que não se pode promover o partido nazista na Alemanha? É muito simples de entender. A democracia alemã resulta de uma repactuação da sociedade em oposição ao nazismo, ao holocausto, ao antissemitismo e algumas outras coisas. Essa é a base, é o cristal sobre o qual está apoiada a democracia na Alemanha. Não há espaço, eu não encontro uma outra forma de dizer, mas não há espaço racional dentro do campo da razão para a promoção
do mal, e aí eu uso o mal nos termos da Hannah Arendt, contra o qual se erigiu aquela democracia. É uma contradição insolúvel. Não há o que fazer, é uma escolha que a sociedade faz. E eu trago isso para cá, nesse mesmo raciocínio. Nós somos uma democracia precária, com muitas deficiências, muitas falhas, muitos vazios, muitos pontos cegos, que vem tentando se pôr de pé, não alcança multidões. Nós temos no Brasil uns segmentos enormes da nossa sociedade que não foram alcançados pelo benefício da democracia. E tudo isso é muito difícil, mas nós temos uma democracia que precisa ser trabalhada, expandida, fortalecida. Essa democracia também resulta de um pacto, de uma repactuação, um novo ponto de equilíbrio. É a recusa da ditadura, a recusa da tortura e a recusa da censura. Se no Brasil eu tenho um discurso que vai glorificar de forma mentirosa a ditadura, é claro que isso é um problema. Eu, de forma nenhuma, vou dizer que isso não deva ser admitido. A democracia que nós estamos construindo aqui se sai muito bem com o consenso de que as coisas podem ser ditas. Mas, quando nós vamos na direção de um discurso de ódio, que é uma coisa que, salvo o melhor juízo, não está tipificada na legislação brasileira, não existe o crime do discurso de ódio, tá certo o que eu estou falando? Não existe o... Mas, assim, se eu vou para um discurso de ódio, o que significa um discurso que contém manifestação de preconceito, ofensa contra a dignidade da pessoa humana ou de pessoas específicas dentro dessa matéria, que é a dignidade humana, se eu tenho uma apologia de práticas violentas criminosas, tudo isso junto num discurso de ódio que vai glorificar a censura, a tortura e a ditadura, é claro que eu tenho um problema. Então, nós precisamos ter... Eu chego até esse ponto. Nós precisamos ter claro que existe um problema aí. Não é algo da rotina. Eu posso, por exemplo, usar a liberdade para destruir a liberdade dos outros. Não se trata de jogar um avião no Congresso Nacional. Eu posso tirar de dentro da liberdade a força que vai devorar por dentro a própria liberdade. Eu posso manipular a democracia para que ela produza lideranças que destruirão a própria democracia e os processos decisórios que delegaram poder a essas pessoas. São problemas. Esses problemas são conhecidos da filosofia e, inclusive, conhecidos de gente que pensou a democracia e a liberdade. Eu lembro de cabeça o Lefort. Como fazer quando a liberdade gera o seu oposto ou a democracia gera o seu oposto? Eu não quero preconizar uma conduta, um comportamento, mas pretendo apenas, com o que eu estou dizendo, convidar vocês a admitirem que isso é um problema, e não é um problema corriqueiro. E é muito difícil enfrentá-lo. Até aí eu chego. Eu posso fazer apenas uma provocação para te ouvir um pouco mais, que é sempre instigante para as suas perguntas. No final do ensaio sobre essa intolerância, Roberto Bobbio, e a resposta da história a essa questão que você muito bem posso usar a liberdade
Caetano Mosca, por exemplo, vai dizer, não, eu prefiro que a liberdade não sirva como um elemento que destrua a própria liberdade, o próprio desplano. Ainda que aquela resposta da história seja ambígua, eu prefiro sempre uma liberdade progressiva que possa se rejuvenescer, uma liberdade que não se rejuvenesce. Pois é uma lembrança oportuna, mas nos deixa no mesmo lugar. Quer dizer, o que nos cabe, pelo menos até aqui, é reconhecer que isso é um problema que requer muita atenção. Mas o que você diz me leva a uma outra lembrança. Você falou do Bobbio. Eu acho muito tentador trazer à baila John Locke com as suas cartas sobre a tolerância. Ele está discutindo que nós temos que voltar na história. Ele está discutindo a liberdade religiosa e defendendo um caminho para que a escolha da fé a ser professada por cada pessoa seja do foro íntimo, ou seja, algo que é passível de resolução na consciência do indivíduo em questão. E nenhum poder pode dizer para ele, ou poderia dizer para ele, você vai nessa religião ou naquela igreja ou coisa assim. Isso está, desde Locke, mas ele não é sozinho aí, abrangido pela liberdade individual. Esse é o problema dele. Mas ele chega a essa contradição quando ele fala, então vamos ser tolerantes. Com o que é que nós não podemos ser tolerantes? E ele fala, com os intolerantes. É uma das respostas que ele dá. Eu teria que voltar ao texto, mas eu tenho uma lembrança de que ele diz também que os ateus não podem ser tolerados. Mas o que ele... isso precisa ser... Eu preciso checar, eu estou aqui pensando de cabeça. Mas por que ele diz isso? Eu tenho isso de lembrança. Porque os ateus são compreendidos como pessoas sem nenhum código ético, sem nenhum código moral, sem baliza, sem compromisso. Então ele está se referindo a um tipo de pessoa que não tem compromisso com as demais. E aí ele vem com essa coisa de... e ele está tratando de religião. Mas veja só, ele diz, com os intolerantes nós não podemos ser tolerantes. Eu não quero dizer que o Locke está certo. O Karl Popper volta ao mesmo problema também num outro texto, mas não quero dizer que ele esteja certo. Eu quero dizer que essa contradição aparece para ele também, e ele dá esse tipo de solução, que é uma forma de escolha. Vamos numa liberdade que tem a chance de crescer e tal. Não sei se eu respondo a sua pergunta, Alberto. Tá aí, eu só queria falar... Eu adoro essa eu já ouvi o Eugênio falando outras vezes sobre esse assunto e eu adoro realmente ouvir. E agora eu acho o seguinte, quando nós tratamos de aplicar ou não o discurso do ódio, então descendo aos tratados jurídicos, às leis, aos comandos, quando a gente trata, então, de aplicar ou não o discurso do ódio, há uma necessidade de que o discurso do ódio ele seja bem definido. É necessário que haja uma definição. E não se pode confundir discurso do ódio com um discurso odioso, com um discurso perverso. Não se pode discutir com meias palavras. Então, há tentativas, eu conheço pelo menos 2 trabalhos no Brasil que tentaram discutir essas questões. Um deles é da GV, da Escola da Faculdade de Direito da GV, e tentaram discutir, e de uma maneira muito interessante, tratando de quem emite o tal do discurso de ódio, qual é o grupo vulnerável que está sendo atingido, se está sendo atingido ou não, o grupo vulnerável que está sendo atingido por discurso de ódio, qual foi o local
local em que foi proferido o discurso do ódio. Então, há diversas circunstâncias para analisar se aquilo representa um discurso do ódio com a capacidade de produzir um efeito ou não. Né? Não precisa ser a capacidade de produzir o efeito de vamos invadir o Congresso. Eu falo aqui para vocês, 10 gatos pingados, a gente fala, vamos lá invadir o Congresso, acabar com... É uma coisa, se eu pego e falo, você tem vontade de te matar, não é também que seja necessariamente um discurso do ódio. Agora, é um discurso do ódio se eu, pelo menos, arregimento pessoas, e se eu sou o presidente da República, se eu sou uma pessoa com uma autoridade, e daí eu vocalizo essa ameaça, ou esse... Então, eu acho que é necessário que seja, mais uma vez, quando se discute se vamos tratar de definir e de colocar o discurso do ódio, a gente precisa definir, porque se você pega na jurisprudência, tem um dos primeiros casos, aquele do caso do Elvander, lembrando do livro, que pretensamente fazia uma evocação do nazismo. Negava o Holocausto. Negava o Holocausto. Eu não sei se você leu o livro, não. Porque quem leu o livro me diz, e eu li um dos votos do acórdão, que ele não negava o Holocausto. Né? Quem leu o livro, eu não li o livro, mas eu li alguns trechos que estavam Então, não sei nem se o livro era sobre exatamente a negação do Holocausto. O livro chamava Genocídio Judeu ou Alemão. Então, o título já é indicativo do questionamento. Né? Mas, enfim, então teve esse acórdão, que ele é contraditório inteiro, o acórdão. O acórdão é absolutamente contraditório. E tem o voto do Aires Brito no acórdão, que é muito bom o voto dele. E acho que ficaram vencidos, acho que o Aires Brito e o Marco Aurélio de Mello, que é a ovelha negra lá do Supremo Tribunal, chamada ovelha negra do Supremo. Oi? Moreira Alves. Mas o Moreira Alves, ele mudou o voto, ele deu 2 votos, não foi? No começo e no final. A não condenação. Então acho que foi o Moreira Alves e o Aires Brito. Então, talvez o erro. Mas eu acho que se a gente, então, tem o desejo de colocar e de transformar isso em tipos ou em regramento, você precisa definir. A jurisprudência completamente fala de discurso de ódio como falasse de qualquer coisa, não tem uma mínimo de uma lógica, você não consegue estabelecer uma lógica, é extremamente difícil, e tem sido aplicado ao sabor do vento, ao sabor da política, como o Alberto ressaltou no começo, quer dizer, há diversas, né, você falou do Daniel, né, do Daniel Silveira, não é? Enfim, há diversas decisões que têm sido muito questionáveis. Agora, existe, Alberto, o crime de racismo, nós sabemos que, então, racismo, no discurso racista não pode ter, né? Discurso com minorias extremamente definidas, né? Contra índio, contra raça, contra gênero, não pode ter. Agora, há outros conceitos, outras nuances que a gente não tem exatamente definido no Brasil. Desculpa. Mas vamos pensar, por exemplo, para provocar esse debate, que é um debate importante, que você também pode falar. Vamos pensar em alguns casos concretos. Eu acho que esses concretos podem nos iluminar em relação à realidade brasileira. Vamos pensar, por exemplo, numa propaganda nazista no Brasil. Aberto. Por favor, a instalação política. Vamos pensar numa propaganda oposta em favor à instalação de uma ditadura do proletariado no Brasil. Vamos pensar num terceiro caso, por exemplo, numa divulgação de ideias para a eliminação dos muçulmanos.
com 4 cargos. Um governador do Estado, um presidente da República, contrariado com o Congresso, façam, inspirando no caso, façam um discurso para os seus seguidores, usando o Congresso, usando a Suprema Corte, uma série de coisas. E momentos depois, essa multidão vá até a Suprema Corte, vá para o Congresso e promova atos violentos. Quer dizer, esses são alguns exemplos que tocam justamente na questão de como lidar com os intolerantes. O Boca aborda, o Mosca também defende isso na Itália, logo depois da redemocratização, e o Boca fala, bom, a história é ambígua por quê? Porque o Partido Comunista Italiano, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou defensor da liberdade. Mas, ao mesmo tempo, antes do nazismo, uma ideia como essa, favorável, levou ao governo da Polícia Nacional. Então, eu queria ouvir isso, só ouvir esses exemplos. Começa você então, já dessa vez? Pode ser. Todas as vezes ele Não, mas começa você. Você quer uma começar? ordem. sei, eu não. Ela vou- como advogado, eu entendo. Eu vou Como começar advogado, eu entendo a então. sua posição. Eu vou começar. Acho. É um tema muito difícil. Vou começar pelas bordas. Uma das facetas dessa cultura deficiente, eu falo cultura jurídica, mas também é uma cultura política insuficiente sobre essa matéria, é a indistinção que nós deixamos acontecer entre o discurso publicitário e o discurso jornalístico. Eu vou fazer uma separação entre os dois. Eu poderia, em vez de chamar de discurso, dizer o método de investigação da verdade factual próprio do jornalismo e o método persuasivo ou dissuasivo ou sedutor da publicidade. Eles, às vezes, se mesclam e há peças, veículos, momentos, em conteúdos em que a gente pode identificá-los convivendo num mesmo e único registro. Mas, para efeito de raciocínio, vamos fazer uma separação entre o que é jornalismo e o que é publicidade. No Brasil, não espantaria ninguém se eu publicasse um artigo defendendo a legalização da maconha ou de qualquer tipo de droga. Eu tenho a liberdade e posso ir a público defendendo uma tese de eu acho que nós não ganhamos nada como sociedade, em saúde pública, nos costumes, se eu tenho uma operação tão violenta e tão custosa para combater circulação de drogas. Mas eu não posso fazer, e todo mundo entende facilmente que eu não posso fazer, uma propaganda ou uma publicidade da maconha. Eu posso defender que ela seja legalizada, que ela circule livremente, seja vendida em banca de jornal, mas eu não posso publicar no mesmo jornal uma coisa, compre maconha do fulano de tal, telefone tal, em 2 horas a gente entrega a sua maconha em ótima qualidade. A publicidade comercial eu não posso fazer, porque esse comércio ele não é legalizado, ele não encontra abrigo na legislação.
mas a tese eu posso defender. O que tem acontecido com o discurso que liberticida, o discurso que promove causas antidemocráticas, é que ele não é uma discussão leal no plano da discussão das ideias. Ele é uma publicidade com técnicas de propaganda de alcance muito amplo, são massivas e estão fazendo publicidade de práticas ilegais e de crimes. E isso teria que ser melhor compreendido para a gente saber como enfrenta isso. Aí eu chego na resposta para o Alberto, mas não é uma resposta no sentido de que eu não tenho competência para dar essa resposta. Eu não sou um operador do direito e sequer sou um pensador do direito. Eu estou aqui falando como alguém que é um profissional da imprensa e como alguém que é um pesquisador da comunicação, um professor de jornalismo, de comunicação. Mas a minha resposta é: sim, nós temos que ter espaço na democracia para uma discussão em tese sobre acertos da administração de Hitler, sobre explicações de por que a sociedade o escolheu. E aí nós vamos longe. Por exemplo, Heidegger é uma figura muito interessante nessa matéria. Os diários de Heidegger foram revelados recentemente e ele efetivamente era um quadro do nazismo. Nós vamos parar de ler Heidegger. Eu tenho uma edição do Mein Kampf na minha casa e eu consulto o Mein Kampf muitas vezes. Recentemente eu consultei muitas vezes, porque são muitas as semelhanças entre o que vem sendo dito por aí. Tem gente que acha que essa obra deveria ser censurada. É uma questão difícil, mas eu acho que para estudo, para um debate público leal, nós deveríamos ter espaço para isso. A propaganda, ou o uso de técnicas de propaganda, ou de publicidade, de promoção desse tipo de coisa, não é cabível. Eu tenho a impressão, estou falando aqui de uma impressão, eu tenho a impressão que não é cabível pela mesma razão que não é cabível eu fazer publicidade da maconha do fulano de tal, que é melhor que a do outro. Eu posso discutir a legislação, mas não posso fazer a propaganda, a promoção, a apologia. E eu tenho a impressão, Alberto, que essa distinção dos dois tipos de discurso, dos dois registros, talvez nos ajudasse a enfrentar esse tipo de problema. Você não vai falar nada? Eu olho como advogado e entendo a posição dela. Mas eu vou me sentir muito inseguro se ela não falar nada. Não, mas você como você quer, fica à vontade. Não, pode ser. Mas quer. Não, Alberto, não acho que haja um problema, quer dizer, acho que não deveria ser, não é permitido você fundar um partido nazista. O partido nazista tem por objetivo o extermínio de uma população, né? Dos muçulmanos tampouco. Qualquer outro exemplo? Não, Entendeu? é a mesma coisa que a ditadura totalitária. Veja, nos Estados Unidos, se organizar uma as manifestações brancas são conhecidas. Nós sabemos os resultados que elas geraram. Inclusive, os ataques sinagógicos. Agora, o problema não envolve isso. Inclusive, os Estados Unidos, que estação não ataques contra símbolos religiosos. Então, mas o ataque não pode ser. Eu acho que ataque é uma palavra jogada ao vento. Vamos
sei, vamos atacar a casa, vamos atacar o Congresso, não é um problema. Agora, se vamos destruir a democracia, isso daí, verbalizado, vamos fechar o Congresso, verbalizado por uma pessoa que tem inúmeros seguidores e que pode arregimentar pessoas. É por isso que eu falei, quem é o emissor desse discurso, quem é o público ao que se dirige o discurso, qual é o objeto do discurso, depois você ainda fala de público vulnerável, né, de grupos vulneráveis, você ainda precisa ver como você vai medir essa vulnerabilidade, qual é a vulnerabilidade que a gente está falando. Né? Então, eu acho que tudo isso precisaria ser definido, né? Para você poder, com algum rigor, para você poder aplicar. Eu acho que esse é um debate que nós temos que... Também acho, claro que é. Por exemplo, se o presidente da República faz um discurso, seus seguidores tomam uma decisão para promover atos violentos, não me refiro ao presidente, poderia ser o governador do Estado, o prefeito, enfim, qualquer autoridade pública. Ele é responsável? Quer dizer, é o mesmo problema que se põe em relação ao Trump. Claro. E a jurisprudência norte-americana, ele não é responsável. Alberto, nós vamos ter que interromper pelo horário, né? Temos aqui. Eu queria dizer uma breve palavra de agradecimento aos nossos convidados. Esse ciclo de palestras, ele compreendia essencialmente historiadores, cientistas sociais, teremos um economista também, o professor Luciano Coutinho, na segunda-feira, mas assim, nós não tínhamos representantes da nossa casa, no sentido que vocês dois são os primeiros bacharéis da São Francisco que falaram, né? E isso mostra a riqueza da nossa casa, né? A doutora Thaís Gasparian é eu sou professor, mas também sou advogado, e como tal, tenho como um modelo de coragem, né? Uma pessoa que está sempre, como disse, é uma referência nessas lutas democráticas, na trincheira da liberdade de imprensa, defendendo não só jornais, mas jornalistas, todo tipo de ataque, né? Então, doutora Thaís, nós temos aqui o orgulho de tê-la como uma ex-aluna da casa, como também no seu mestrado aqui. Para nós é um enorme orgulho estar de novo, tantas vezes vem aqui, estar aqui compartilhando um pouco dessa experiência. O Eugênio, ele tem a dupla formação, é jornalista, mas também formado na casa, o que mostra a riqueza também do nosso alunato, a abertura que a Faculdade de Direito dá. Nós temos artistas, literatos, eu sempre... grandes pensadores do Brasil que estudaram, e o Eugênio é um pouco isso. Mas na figura do Eugênio, eu quero lembrar justamente desse personagem que a gente já falou um pouco dele, porque temos tantos assuntos, que é o jornalista, né? Ele é o profissional da liberdade de expressão, talvez o que mais sofre o impacto dela, os advogados, os clientes, os representados da doutora Thaís. E a gente não pode esquecer que quando a gente fala de liberdade de expressão, não estamos falando só da censura ou de questões meramente jurídicas, nós estamos falando de violência física, de assassinatos. O Brasil é um país que está se destacando, infelizmente, pelos crimes, né? Nós tivemos o caso do Dom Phillips, mas você pega, o Eugênio contou um pouco da história da imprensa no Brasil, a história da imprensa no Brasil, desde o Líbero Badaró, você vai se vendo a sequência quase que assim, constante, né? Sempre todos os governos tiveram seus atentados físicos contra os jornalistas. E aqui não podemos deixar, então, na Faculdade da USP, de fazer uma homenagem aos jornalistas, na pessoa que nós queremos, o último ciclo nosso, a última palestra do ciclo, na segunda-feira, às 17h45, nessa mesma sala, temos aí uma mistura. Nós vamos ter dois temas muito diferentes. Vamos ter o Sérgio Adorno falando sobre a formação, o papel da Faculdade de Direito na formação do Estado Imperial, né, que aqui tantos aqui estudaram, aqui é um dos berços do pensamento liberal, né, no país, e depois na sequência, né, mas também o Luciano Coutinho, que foi professor da Unicamp, foi 10 anos presidente do BNDES, vai falar sobre o papel, o desafio histórico do desenvolvimento econômico. Então, nós vamos fechar esse ciclo de palestras, mas eu convido a todos para lá estarem, agradeço a presença de todos aqui, para que estão aqui fisicamente, agradeço a audiência que nos acompanha online e que também nos vê a posteriori pelo YouTube, fechando mais uma vez com um agradecimento pessoal à doutora Thaís Gasparian, ao professor Eugênio Butti, e boa noite a todos, até segunda-feira que vem. Obrigada.